Recebemos o prazer de receber Luiz Marques, professor Luiz Marques, mais uma vez aqui conosco para falar um pouquinho de tudo, hein, Luiz Marques? Eu vou querer que você fale também dessa situação aí, um pouco da geopolítica, do conflito em Gaza. Aliás, eu quero avisar o público que está nos assistindo aqui, porque a nossa chamada é uma chamada bombástica, evidentemente, que é o pronunciamento do líder do Hezbollah. Nós fizemos todo o primeiro bloco do programa falando só disso praticamente. Eu vou atualizar vocês daqui a pouco sobre isso, mas o nosso programa é um programa longo, é um programa que tem muitas matérias, muitos entrevistados. Então, eu aconselho você que está querendo notícias desse pronunciamento, você pode correr para trás, né, na transmissão no YouTube e pegar o nosso programa. Luiz Marques, como é que você está? Tudo bem, Gustavo. Estava com saudades suas, pô. Também você com saudade de você. A gente às vezes faz assim, não pode perturbar muito, né? Os professores, analistas, tudo mais. Chama toda hora, assim, né? É sempre um prazer conversar com você. Sempre uma folga para você. Mas muito bom te receber. Eu quero começar perguntando para o cidadão, né, do mundo, Luiz Marques, como é que você está vendo esse conflito em Gaza, né? E queria um pouquinho da sua visão sobre isso. Olha, bom, acho que eu estou vendo o que todo mundo está vendo, né? Não dá nem para ser muito original nisso aí, né? Ou seja, nós estamos tendo uma situação de massacre, né? De uma capacidade militar completamente desproporcional, completamente assimétrica em relação à capacidade militar do Hamas. E a questão, né, o que a imprensa em geral fala, que é uma guerra contra o Hamas, não é uma guerra contra o Hamas, é uma guerra contra o povo palestino. Uma guerra contra o Hamas significaria outra coisa. Isso é o típico, típica punição coletiva, que é aquilo que se fazia das piores situações de guerra em geral. Então, o que nós estamos vendo em Israel hoje, de um lado, é isso, certo? Estamos vendo o desdobramento, a intensificação de uma política que sempre foi a política de Israel e que tem sido cada vez pior desde o Sharon, e agora com o Netanyahu piorou ainda mais, se fosse possível, uma aliança completa, total, né, com os setores mais ortodoxos, mais fanáticos, mais de extrema-direita, mais nacionalistas, no sentido mais regressivo da palavra, do governo com esses grupos, que transforma o Estado de Israel numa teocracia. Nós estamos falando de uma teocracia. Da mesma maneira que a gente fala de teocracia no Irã, nós estamos falando de uma teocracia em Israel. A grande questão que se coloca agora é a governança global, tá certo? Quer dizer, como é que a comunidade internacional é capaz, de alguma maneira, de atenuar esse processo de massacre. A própria ONU está falando de genocídio, tá certo? A arrogância de Israel em relação ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, quando fez observações ponderadas em relação à atitude de Israel, ao morticínio de Israel. Estamos falando da primeira semana do massacre, já saiu isso, diversos... Israel matou um palestino a cada 10 minutos. Não é? Quer dizer, isso aí é alguma coisa... E a imprensa corporativa em geral só falando... Claro, eu pessoalmente não tenho nenhuma simpatia pelo Hamas. É um grupo também extremista, fanático, religioso, que fala que a Constituição da faixa de Gaza é o Corão, tá certo? Não é por aí. Mas é claro que, de alguma maneira, a atitude do Hamas é o resultado claro da política de Israel. Saiu na BBC, tá? Olha, BBC, né? Estamos falando de imprensa corporativa por definição. Sim. Mostrando que exatamente o Netanyahu apoiou, tentou salvar politicamente o Hamas contra o Fatah, né, da Cisjordânia, dirigido pelo Abbas, ao soltar os prisioneiros políticos reivindicados pelo Hamas. Por quê? Bom, aí já a BBC não é o que a BBC está dizendo, né? Simplesmente que ele salvou politicamente. E salvou politicamente por quê? Porque para eles claramente interessa muito mais um confronto com o Hamas, porque é um confronto armado,
do que um confronto com o Abbas, contra o Fatah, na tradição do Arafat, que era uma tradição diplomática, era uma tradição de negociação política, era uma negociação de isolamento diplomático de Israel no Conselho, na ONU, etc. E, claro, Israel não quer confronto político, ela quer confronto militar, porque ela tem superioridade militar. E porque ela é guiada por uma ideia de direito divino, né? A ideia de que Israel é a terra prometida ao Abrão, né? Então, a ideia de que meu Deus é mais forte que o teu Deus. Quer dizer, nós estamos num nível de primitivismo mental absurdo, né? Absurdo. Né? Nós não estamos na política. Política é você tem uma ideia contrária à minha, a gente senta e negocia. Tá certo? É isso que é política. A política significa o quê? Significa que nós não vamos nos matar, nós vamos conviver. É isso que é política, pô. O resto é o que está aquém da política, tá certo? É o seguinte, quem tem mais força é o primado da força sobre o direito. A política nasce no momento em que o direito reivindica a sua primazia. Tá certo? E é isso que Israel nega definitivamente. E o Hamas não é, evidentemente, a solução para a Palestina. Óbvio que não é a solução para a Palestina, mas ele é muito instrumentalizado e muito, digamos assim, é uma criatura, é um subproduto da política de extermínio da Palestina, porque se trata de um extermínio da Palestina. Não sei se vocês... É gritante, né? Eu fico, como é que o mundo permite, né? Hoje, em 2023, uma coisa dessa. Quer dizer, parece que o mundo, essa entidade que também é abstrata, que ninguém sabe muito bem o que é, não aprendeu nada com o que aconteceu até hoje. Passado, e existe uma coisa muito clara, né, que é o fato de que aquilo que se chama o Ocidente, né, que se autodenomina o Ocidente, que significa a OTAN, basicamente os Estados Unidos e os seus vassalos europeus, apoiam irrestritamente qualquer política que seja que venha de Israel. Por definição, certo ou errado, estou com Israel, ponto final. Então, e agora, diante dessa situação terrível, o Biden começa a falar, né, com uma hipocrisia absurda, começa a falar, não, Israel precisa proteger os civis. e tem gente que fala que Israel, tem gente que fala, tem a coragem de dizer que os bombardeios da faixa de Gaza são contra o Hamas. Se você mata um palestino a cada 10 minutos, você não tem nada a ver com o Hamas. Você mata 400 crianças por dia? Exatamente, chegaram a 10 mil mortos, segundo o Ministério da Saúde da faixa de Gaza. 10 mil mortos, estou falando de 2 dias atrás, 3 dias atrás, não sei quanto está agora. Entendeu? Então, quer dizer, é isso que... E a imprensa corporativa quando dizer, não, Israel tem o direito de se defender. Quer dizer, é de um nível de delírio, tá certo? É um nível de delírio que ultrapassa as raias. Você começa a dar risada, entendeu? Você começa a dar risada, porque é tão absurdo. É tão absurdo que você começa a dar risada, sabe? Parece que a linguagem não está funcionando, né? Está enguiçada, né? A pessoa não entende o que está acontecendo, a linguagem não funciona mais, imagem não funciona mais, nada funciona. É só ideologia. Exatamente, sabe? Você, vamos dizer assim, pisa no meu pé, eu aponto uma metralhadora para você e falo assim, eu tenho direito de me defender. Como assim? E aí você usa a expressão que você quiser, certo? Você usa a expressão que você quiser. Não tem... Complicado, né? Não tem governança global, né, Conde? Não tem governança global. Eu queria entrar um pouquinho contigo na questão da ONU, né? O Celso Amorim disse há pouco tempo, que está diretamente envolvido, eu vejo o cansaço do Mauro Vieira, que é um chanceler sério, né? O esforço que ele fez e faz ali quando o Brasil estava presidindo o Conselho de Segurança, e agora o Brasil se tornou um ator importante, sem dúvida nenhuma, mas... o Celso Amorim diz o seguinte, a ONU perdeu importância, credibilidade, e isso é preocupante, quer dizer, você fica sem um órgão, né, praticamente está inútil, né? Um internauta disse aqui, numa das lives que a gente fez, falou assim, uma expressão nova na praça, né? Mais inútil do que a ONU diante do genocídio, né? Tem uma coisa mais inútil do que a ONU diante do genocídio. Quer dizer, isso é preocupante, quer dizer, o mundo está sem multilateralismo, nós vamos ter que migrar para o G20,
BRICS, como é que vai ser isso? Como é que você está vendo esse enfraquecimento da ONU? Quer dizer, um mico, né? Ser desrespeitada nesse nível. Daqui a pouco Israel bombardeia a ONU. Saiu hoje na imprensa que a Assembleia Geral da ONU votou maciçamente, quase que unanimemente, pelo fim do bloqueio dos Estados Unidos a Cuba. Quem votou contra? Os Estados Unidos, Israel e a Ucrânia se absteve. Claro, não pode votar. Senão os Estados Unidos fecham a torneirinha, tá certo? Então ela se absteve. Vai servir para alguma coisa? Vai acabar o bloqueio dos Estados Unidos em relação a Cuba? Não, não vai. E os países vão continuar se comportando como se Cuba estivesse bloqueado por medo de retaliações econômicas dos Estados Unidos. Eles detêm um controle enorme, inclusive sobre os SWIFT, sobre todos os pagamentos internacionais, o comércio internacional, etc, etc. E você vai reclamar para quem? Você vai reclamar para o Antônio Guterres? Então, nós temos uma situação seguinte, quer dizer, não adianta achar que, a partir da constatação de que a ONU está inoperante, não adianta atacar a ONU. Nós temos que reformar a ONU. A gente tem que fazer uma política que possibilite a ONU exercer o papel para o qual ela foi criada. Certo? A ONU, em princípio, foi criada, entre outras coisas, né? Declaração Universal dos Direitos do Homem, etc., etc., foi criada em função da Segunda Guerra Mundial, ou seja, para evitar novas guerras. E ela não evitou novas guerras. Hoje saiu, semana passada, aí, saiu o relatório do CIPRI, né? O CIPRI é aquele Instituto de Pesquisas da Paz Internacional de Estocolmo, né? Na sigla inglesa, Stockholm International, etc., Peace Research Institute. Bom, mostrando exatamente, então, um aumento gigantesco dos orçamentos militares no mundo, dos quais 39%. Os Estados Unidos, o PIB dos Estados Unidos é 25%, em torno de 25% do PIB mundial. As despesas militares dos Estados Unidos são 39%. Quer dizer, não é proporcional ao poder econômico do país, é muito desproporcional. É um país basicamente militarizado, basicamente fundado numa diplomacia das armas. Né? E 40% das exportações de armas no mundo são americanas, provém das corporações americanas. Sabe o que é isso? Significa que é mais do que a soma dos 4 outros maiores exportadores: Rússia, China, etc. França, o 4 eu não me lembro qual era. Se você somar os 4 maiores, não dá o que os Estados Unidos exporta de armas para o mundo. Então, isso aí, eu escrevi um artigo sobre isso. The war is good for business, tá certo? A guerra é boa para os negócios. E é muito forte esse lobby da guerra, né? Muito forte. A Economist publicou uma matéria há 3 dias, assim, dizendo vem aí a Terceira Guerra Mundial, o que os investidores estão pensando? Algo assim, né? Quer dizer, os investidores, onde botar o dinheiro, e é onde também se multiplica, né, esse dinheiro que não produz nada, ou se produzir, produz arma. É lamentável tudo isso. Eu estou envergonhado da espécie humana nesses últimos tempos. É muito difícil, a gente adoece vendo, né? Covardia com criança é uma coisa sem condições, né? Olha, todo ano tem uma feira de armamentos em Londres, é anual, e ela é aberta por um discurso do ministro da Defesa do Reino Unido. É basicamente isso, tá certo? Ele chama Defense and Security Equipment International, né? O equipamento internacional de defesa e segurança, a defesa aí com várias aspas. Esses caras, eles estavam nas nuvens de felicidade por causa da guerra da Ucrânia e por causa da guerra em Israel. E o CIPRI fala uma coisa impressionante. Ele contabiliza e monitora 56 guerras em 2022, 5 a mais do que em 2021. Então, você vê claramente um mundo, uma relação internacional, uma geopolítica que está cada vez mais derivando para enfrentamento.
né, para a ideia de enfrentamento. Tem a ver com a questão da China? Tem, obviamente, a ver com a questão da China. Tem a ver com o BRICS, obviamente, que tem a ver com o BRICS, tá certo? Os Estados Unidos está perdendo a sua hegemonia, o Ocidente está perdendo a sua hegemonia, e existe, portanto, uma hiperreatividade do Ocidente em relação a isso que ele considera o novo eixo do mal, né? O novo eixo do mal é a China e a Rússia. Eu não tenho nenhuma simpatia nem pela China, nem pela Rússia. Para mim, são potências imperialistas. Mas eles Luiz Marcos, você não tem simpatia por nada, Luiz Marcos. Bom, eu tenho simpatia, sim. Eu tenho simpatia pelo povo russo, eu tenho simpatia pelo povo chinês, eu tenho simpatia pelo povo americano também, eu tenho simpatia pelos povos, mas não por esses governos, tá certo? Que são evidentemente, que estão na mesma lógica de quem manda mais chora menos. Né? Então, essa geopolítica faz parte parte essencial de uma engrenagem que está nos levando à ruína. Então, se a gente não tiver uma política de paz, a gente está pondo o pé no acelerador da nossa ruína. Isso é de tal maneira evidente, qualquer criança pode entender isso, tá certo? Quando você tem 2.240 bilhões de dólares, tá? 2,2 trilhões de dólares de orçamento militar, que é quase o dobro daquilo que era nos anos 95, 96, 95, 99, na média anual de 95 a 99, você tinha um pouco mais de um trilhão. Já era um absurdo. Agora nós estamos falando de 2,2 ou 2.240 bilhões. É até difícil de falar. Tanto dinheiro. Certo? Que você poderia ter políticas sociais evidentes. Com 1/10 desse dinheiro, você resolvia um monte de problema social. Certo? Olha, dramático isso aqui. A Letícia Levenhagem está aqui brincando com a gente, né? Eu tenho simpatia pelo professor Luiz. Eu também, viu, Letícia? Eu tenho simpatia. Não, eu fico simpatia. Não, mas bravo, eu entendi. É que você falou, eu não resisti aqui. O Hussein Brasil está dizendo o seguinte: Israel bombardeou o comboio de ambulâncias do lado de fora da porta do hospital Al-Shifa. Hoje, esse comboio partiria para Rafah, e é uma aspa da Natália Urban, que é a nossa correspondente, a nossa especialista aqui em geopolítica. Professor, a gente vai falar, evidentemente, o professor Luiz Marques, professor de História da Arte, celebrado, né, com tantas coisas importantes, contribuições que você teve para esse campo no Brasil da História da Arte, mas se tornou também um ambientalista, um ativista, né, referência, com 2 grandes livros, inclusive. Como é que está indo o livro do Decênio Decisivo? Está indo bem, está indo bem, sim. Quer dizer, estou fazendo um monte de entrevista e programa, etc. Então, eu acho que está tendo uma ótima repercussão o livro. Uma ótima repercussão, hein? O Decênio Decisivo, publicado pela Elefante, né? Exatamente. Daqui a pouco eu vou colocar o link aqui para quem quiser adquirir o livro. O livro é uma maravilha. Aliás, eu agradeço, você me mandou pelo correio. Brigadíssimo. Livro eu que agradeço você pelo seu interesse. Eu lamento de não poder ter ido no lançamento em São Paulo aí. Queria muito ter ido. Você mora perto de Sorocaba, não é isso? Não, é perto de São José dos Campos. São José dos Campos, é pertinho, mas assim, eu estou numa intensidade aqui muito, muito grande de trabalho, não consegui me desvencilhar. Mas logo a gente vai se encontrar, tomar um café e... Esperemos. Tudo isso. Eu quero aproveitar também a sua, né, capacidade analítica para falar um pouco de Brasil, não especificamente do meio ambiente, mas da questão política dessas injunções aí, Arthur Lira, Luiz Inácio Lula da Silva, Congresso, Haddad, déficit zero, não tudo de uma vez, evidentemente, não tudo assim sobreposto como eu estou fazendo aqui, mas eu queria uma leitura tua do atual estágio do governo, muitas vitórias nesse período, né? Muitas coisas já foram resolvidas, né? Agora, é um desafio imenso, né? O Brasil, acho que é o país mais difícil de governar do planeta, né? Uma coisa muito, né, pela classe política, pelas elites. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, eu tenho uma forte impressão que a gente tem que partir da realidade, digamos assim, da relação de forças que existe no Brasil de hoje. A gente sabe como o Lula foi eleito
em cima de uma plataforma, de uma coalizão de forças muito heterogêneas, e ele não as políticas do Lula são fortemente condicionadas por esse apoio, e também ele tem uma dificuldade enorme no Congresso, né? Então, eu, quando critico Lula, e não vejo senão outra maneira de fazer, eu não estou na pele dele. Então, quer dizer, eu teria que me colocar um pouquinho na posição em que ele está, para também, de alguma maneira, não ser injusto, vai. Então, eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, exatamente mostrar e estabelecer muito fortemente essa relação essa relação do Lula com a prioridade dele, né? A prioridade do Lula é uma prioridade social, de lá que ele vem, é isso que ele aprendeu a fazer, ele sabe fazer muito bem, e ele está, a meu ver, trabalhando num sentido excepcionalmente importante. Então, você tem as questões de diminuição de fome, você tem o aumento do Bolsa Família, você tem uma política de diminuição da pobreza extrema no Brasil, e não dá para subestimar isso. Não dá para subestimar. Não dá para dizer, para fazer isso só fosse uma introduçãozinha para depois descer o pau nele. Não, isso que ele está fazendo é excepcionalmente importante. Aumentou as bolsas do CNPq, está criando novas universidades. Isso, o cara está fazendo a coisa certa. Certo? Está fazendo a coisa certa no âmbito social, no âmbito da tecnologia, etc, etc. A Roberta está agora há pouco criticando, e agora eu vou passar às críticas, tá certo? A Roberta estava criticando aí agora a insuficiência, que é gigantesca, dos órgãos de monitoramento, de vigilância, todos os estados do norte do Brasil, e não só dos estados do norte do Brasil, mas são os mais vulneráveis. E eu acho que claramente você tem algumas questões estratégicas no Brasil, que é a questão da energia, a questão da alimentação, no qual o Lula está errado. Está errado. Ele está errado por quê? Por duas razões, no meu entender. Posso estar enganado. No meu entender, ele está errado por duas razões. Em primeiro lugar, porque ele não acha que ele está enganado. Então, é uma outra concepção. Em segundo lugar, porque se ele achasse que ele estava enganado, ele não conseguiria fazer muito para romper isso. Entendeu? Então, são duas questões. Uma questão é a visão dele. O Lula é um homem do século XX, é um homem que vem de lutas sociais que eram muito mais importantes, e continuam sendo importantes, mas elas estavam sozinhas num cenário onde a questão ambiental praticamente não existia. E, portanto, o vínculo social era aquilo que determinava. A natureza estava lá como uma espécie de moldura, vai. Enquanto fazia seca, de vez em quando não fazia, tanto faz. Hoje não é assim mais. E a esquerda, de forma geral, e o Lula é um homem que vem da esquerda, não entendeu o nível de interferência ambiental sobre a questão social. E essa interferência agora é muito, muito, muito maior, e essa interferência é muito, muito crescente. E é muito difícil para um homem como Lula, e para o ambiente em que o Lula se formou, olha, onde eu estou completamente convencido do seguinte: cada um de nós é aquilo que a pessoa foi nos seus primeiros 25, 30 anos de vida. Moldou o horizonte da pessoa, você entendeu? Moldou. O cara pode evoluir, mudar, etc., se transformar, etc. Mas o cara é aquele cara. E ele parte dali, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante, pensar que o Lula tem essa base de formação do ideário dele, da ideologia dele, etc., como grande parte da esquerda. Beleza. Agora, o que ele poderia... as questões estratégicas, tá certo? As questões estratégicas são a questão da energia, e você tem o problema do petróleo na Amazônia, que é excepcionalmente grave, e ele está sofrendo uma pressão de todo um lobby, capitaneado, obviamente, pelo Prates, tá certo? Pelo presidente da Petrobras, pelo Silveira, ministro das Minas e Energia, né, que está fazendo discursos lindos, dizendo que o petróleo na margem setentrional é a grande janela para a prosperidade do Brasil. Aquele mesmo discurso que se fazia, até com um certo sentido, talvez, ainda tinha um pouco de justificativo, se fazia no século XX, e ainda o Lula falava isso em 2003, 2006, quando se descobriu a coisa. Você até entende. Agora, em 2023, usar o mesmo discurso, quando está escancarado na cabeça das pessoas, no noticiário, isso não é
não é no trabalho científico, é no noticiário, o que está acontecendo. E o cara continuar falando isso como se nada tivesse mudado, isso aí é muito difícil, eu acho, que para o Lula reverter esse processo. Primeiro, como eu acho, ele acha talvez ele é uma pessoa, desculpa só te interromper, ele é uma pessoa que costuma escutar muito, né? Mas é tanta coisa, né? Mas enfim. E numa situação como essa, quem grita mais leva, né? Então, o ministro das Minas e Energia, todo o mercado financeiro que está ali, todo o equipamento internacional, etc. E a segunda questão é o negócio. Quer dizer, o Lula fez o plano safra do Lula foram 436 bilhões de reais, cara. É mais do dobro do que aquilo que o Bolsonaro fez. Mais do dobro. O Bolsonaro era 200. Agora é 436 bilhões, que é subsidiado, é dinheiro seu e meu que está sendo dado para o agronegócio desmatar, pôr fogo na floresta, jogar agrotóxico em todo mundo, em níveis sempre maiores. Então, isso não dá para aceitar. Entendeu? Aí tem que ser crítico, né? Respeitando, mais uma vez, respeitando o trabalho que o Lula está fazendo, que é um trabalho socialmente falando muito importante, certo? Respeitando o fato que o cara foi vítima de um assédio fascista pela sociedade brasileira, pelas elites, tá certo? Então tem que dar todo esse desconto, mas aí não tem jeito de você perdoar o cara, certo? O cara tem que... E tem mais. Ele dá 436 bilhões de dólares no plano safra e o agronegócio continua adorando o Bolsonaro. O agronegócio faz assim, nós não estamos à venda. Quer dizer, se ele ainda tivesse algum ganho político no Congresso, comprando o agronegócio, não compra, eles não estão à venda, exatamente, eles estão ideologicamente enraizados naquilo que há de mais retrógrado, destrutivo, escravista do passado colonial brasileiro, esses caras. E eles se vendem com grande tecnologia, de fato tem, né? Tem enorme, aliás, graças exatamente a esses investimentos. Então, o Brasil hoje é o país que é o maior exportador de carne do mundo, carne bovina do mundo, 20% das exportações de carne bovina do mundo vem do Brasil, é o maior exportador de soja do mundo, né? Tem 6 ou 7 commodities em que o Brasil é o primeiro exportador. Mas isso tem um preço gigantesco para o povo brasileiro, para a natureza do Brasil, e vai ter implicações e repercussões absolutamente catastróficas para o bem-estar da sociedade brasileira. E para quem? Pega esse dado que eu acho que é impressionante, Conde, você pega os municípios onde existe a maior concentração, no Brasil, onde existe a maior concentração de cabeças de gado. Esses municípios são os piores municípios em termos de IDH, em termos de Índice de Desenvolvimento Humano. Então, superpõe os dois mapas. O pior índice de desenvolvimento humano e os municípios em que você tem a maior concentração de gado, você vê o que o gado faz com o povo que está sofrendo aquilo, tá certo? Talvez, eu fico pensando aqui, porque o Lula é uma figura tão especial, talvez ele até tenha consciência da limitação dele diante dessa discussão e, para ser otimista, vamos dizer assim, talvez ele pudesse encaminhar o país, né? Porque eu acho que o Lula está um pouco assim, né? Ele está querendo deixar um Brasil, né, sem a presença dele, que funcione, né? Porque o Lula está muito... a gente é muito dependente da figura dele, haja vista essa questão democrática. Claro. Então, eu acho que eu creio que ele pense nisso. E o fato da Marina Silva estar ali no governo, da Sônia Guajajara e tudo mais, eu acho que minimiza um pouco, né, essa limitação geracional, né, que as pessoas têm dificuldade de entender certas questões. E você está colocando aqui com muita clareza para a gente, a questão do IDH, né, nessas cidades, realmente impressionante. Importante tudo isso que você está dizendo aqui. Quer dizer, eu pedi para você falar do governo Lula e você já foi direto para a questão ambiental, que é o grande centro, não é porque é seu, né, o que você pesquisa, mas é o centro que é o que você defende no teu livro, né? Do próximo passo se a humanidade quiser continuar existindo. Pois né? Pois é, porque uma das maneiras de você atacar o ambientalista é dizer que ele é um ambientalista, como se o ambientalista fosse um grupo de pessoas
que têm um interesse, uma agenda muito específica, como se eles fossem sócios de um clube, entendeu? São os ambientalistas. Mas todo mundo tem que ser ambientalista, porque todo mundo está no ambiente, entende? Então, eles tentam circunscrever o ambientalismo como se fosse um setor específico. Tem gente que é geólogo, tem gente que caça borboleta, e tem gente que é ambientalista, entendeu? Como se fosse... Mas não é, pô. Eu não sou ambientalista, no sentido... Eu sou uma pessoa que está no mundo. Sim. E, portanto, estou vendo o que está acontecendo, entende? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar também, no sentido... né? Você entendeu o que eu queria dizer, mas eu acho que é muito difícil a gente sair dessa jaula ideológica em que você tem o cara que é um tipo que gosta de abraçar a árvore. Olha, claro, essa é um simulacro, né? No final da conversa que eu tive aqui com a Roberta, eu prometi os percentuais de geração de energia eólica e solar no Brasil, e eu estou com eles aqui, e é impressionante. Aqui, energia eólica responde por 13,2% de toda a matriz energética brasileira, e a solar já superou 15% de toda a matriz elétrica brasileira. Quer dizer, as duas juntas estão chegando quase a 30% da nossa matriz energética. É uma coisa, assim, inacreditável. Deixa eu trazer o comentário da própria Roberta Graff aqui. O seguinte, ela está dando um abraço aqui para o Luiz Marques. Grande Luiz, saudades, estamos juntos. Roberto. As falas são perfeitas. Abração. E o Ricardinho está dizendo aqui, grande Luiz Marques, meu professor na Unicamp, enorme erudito em filosofia e artes, e agora ainda mais engajado do que nunca. O professor Luiz Marques é um dos maiores... umas figuras da história da arte no Brasil. Eu vou até fazer um desafio para você, Luiz Marques. Você sabe de quem é essa arte que está aqui atrás de mim? Não, eu estava pensando, ele deve ser tipo Rothko, assim? É exatamente o Rothko. Só que eu deitei o quadro. O quadro original é assim, ó, quer ver? Isso, Aqui. É um Rothko, É o Rothko. É sensacional, né, o trabalho dele. Maravilhoso. Maravilhoso. Temos aqui 2 minutinhos. Eu acho que eu vou passar para você fazer uma consideração final. Dá um recado para o presidente Lula. Fala para ele. Já está dado, né? Já está dado, né? Já está dado, Conde. Mas eu acho que a grande questão é assim: para o sistema climático, para o sistema Terra, etc., não interessa quanta energia elétrica está sendo gerada a partir de fontes alternativas ao petróleo. O que interessa é quanto nós estamos queimando petróleo. É só isso que interessa. Então, as pessoas estão falando muito nessa questão do aumento das fontes alternativas, mas o que interessa, de fato, para todo mundo, para o sistema climático, é quanto gás carbônico que a gente está lançando na atmosfera quando a gente queima petróleo, carvão e gás. E isso está aumentando. Então, a gente tem que pensar que não adianta... É como se eu falasse assim, Conde, você precisa parar de beber cerveja. E você fala assim, não, mas eu estou bebendo muito mais Guaraná. Não, mas você está bebendo mais ou menos cerveja. Não, mas eu estou bebendo muito mais Guaraná, entendeu? Então, não é esse o ponto, entende? Então, a premissa qual é? É de que vai se produzir tanta energia eólica e solar que um belo dia vai diminuir o consumo de combustíveis fósseis. Pode até ser, mas não é no tempo que a gente precisa. A gente não tem tempo para esperar isso. Então, teria que haver, efetivamente, uma percepção de que nós temos que diminuir o consumo energético. Diminuir quem? Os X% mais ricos. Pode ser 10%, 20%, 15%, 30%, não é o que está em jogo. Mas os mais ricos têm que diminuir o seu consumo energético para que os mais pobres possam, efetivamente, ter satisfeitas as suas necessidades energéticas básicas. Né? E o que a Roberta falou no segmento anterior, que acho fundamental, tá certo? Nós temos que sair dessa brincadeirinha de carro elétrico e partir para uma política real de eletrificação e transporte público de qualidade. Está sendo feito isso? Estou por fora, acho que não. Mas é isso aí. Carro elétrico me deixa em pânico. Eu acho que isso aí a gente precisa realmente, né, rever os nossos conceitos e vamos fazer o debate. Né? Vamos fazer o debate aqui e em outras... É isso que é política. Isso que é política, né? Não vamos fazer ficar tirando ideológica, aquela coisa assim, não, eu estou certo, vamos explorar o petróleo. Calma, né? Calma. Inclusive, para as nomeações lá para o STF e para a PGR, que o Lula atrasou, né? Muita gente apostava, não, vai ser esse, vai ser aquele, daqui a pouco ninguém sabe mais, ele pode surpreender e ser uma figura
que não foi aventada por ninguém ainda. Luiz Marques, muito rápido. Muito prazer em estar com você, Conde. Vamos renovando. Vamos renovando e logo eu te chamo de novo, porque não deu tempo de muita coisa para te perguntar ainda aqui. Eu coloquei o link do livro do Luiz Marques no bate-papo, para quem quiser, O Decênio Decisivo, pela editora Elefante. E eu agradeço a todo mundo que nos acompanhou aqui. Continuem com a nossa programação, vamos continuar aqui dando toda a atenção que está acontecendo em Gaza, que está acontecendo aqui é um fim de semana crítico também para o governo, vai ter que negociar muitas coisas ali, com essa questão aí, falsa polêmica do déficit zero e tudo mais. Vamos estar aqui cobrindo para vocês. Obrigado, bom fim de semana. Tchauzinho, gente. Um grande abraço, Conde. Tchau, tchau.